da banca VUNESP, nós temos 3 níveis de dificuldade. Nível 1, 2 e 3. Débora, significa que o nível 1 é mais fácil que o nível 2, que o nível 3? Não. Significa que são níveis diferentes, características diferentes. Essa coisa de uma faculdade, de uma prova mais fácil ou mais difícil, depende de uma coisa muito importante. Depende de que prova você se preparou para fazer. Quais são as características de uma prova nível 1? É ser objetiva, ser direta e priorizar conteúdos base. Beleza? Isso é característica de uma prova nível 1. Quando a gente fala de uma prova nível 2, é uma prova mais conteudista, mais interdisciplinar, gosta muito mais de conceito e usa menos conteúdo base. Então, trata-se de uma prova mais exigente, mais cansativa, mais interpretativa, é uma característica. Tem alunos que se dão super bem com essa prova. Por quê? Porque é aluno que gosta de leitura, um aluno que se dá bem com interpretação, ele está muito bem com prova nível 2. Não é um perfil para todos. Quando a gente vai para uma prova nível 3, ela tem essa característica da prova nível 1, de ser direta, objetiva. Só que o que acontece? É uma prova que exige mais conhecimento de conteúdo do que uma prova nível 1. Então, quando a gente fala que nível 1, nível 2 é um pouco mais exigente que nível 2, nível 3 é mais exigente que nível 2 e 3, é porque eu tenho que ir aumentando esse grau de conhecimento de conteúdo para eu conseguir me dar bem. Quando a gente fala de conteúdo base, nós estamos falando de um conteúdo que pertence à banca e que aparece ali, que faz parte das nossas provas. Vou dar exemplos aqui, para ficar claro para vocês. Não sei se alguém já prestou os vestibulares antigos, se já fez provas antigas. Geometria analítica, probabilidade, geometria plana, ela faz parte do corpo das nossas provas de medicina da VUNESP. Então, se você vai fazer uma prova nível 1, nível 2, nível 3, se é pública, se é privada, não importa qual a região, que estado que está essa faculdade, você vai se deparar com essas questões. Por quê? Porque essas matérias, elas fazem parte do corpo da prova de medicina da VUNESP. Só que se você falar, por exemplo, do triângulo de Pascal, não cai em todas as provas. É um conteúdo específico para algumas. Se a gente te falar aqui sobre polímeros, não cai em todas as provas. É uma matéria específica para algumas provas. Então, nós temos o conteúdo base, nível 1, 2 e 3, né? Tem algumas características diferentes e tem conteúdos específicos para cada prova. Dentro desse conteúdo específico, Débora, o conteúdo específico nível 2 é igual para todas as provas níveis 2? Conteúdo específico nível 1 é igual para todas as provas níveis 1 e a mesma coisa para o nível 3? Não. Nós temos 30 provas níveis 1 e cada uma com seu conteúdo específico. Tem 6 provas níveis 2, cada um com seu conteúdo específico, conteúdo base específico diferente, critério de correção diferente. E nível 3 é a mesma coisa. Então, existem características específicas de cada prova. Aí, se você me perguntar, Débora, qual que é o conteúdo específico da faculdade X? Primeiro, tem um número muito grande de conteúdos, então, quando o aluno ele entra na mentoria, a primeira coisa que a gente faz, o que é? É saber qual é a faculdade que esse aluno quer, que ponto da jornada que ele está, se é um aluno de terceiro, se é do ensino médio, se é do cursinho, se está voltando agora, se ele trabalha, se não trabalha. Por quê? Porque a gente tem que montar um cronograma onde atenda o conteúdo base e o conteúdo específico dessa faculdade que o aluno quer. Qual é o conteúdo base da Unesp? Gente, uma coisa muito importante, conteúdo base da banca VUNESP, eu repito muito aqui para vocês. Como eu falei agora há pouco de matemática, falo de química, de física, conteúdo específico de cada faculdade somente dentro da mentoria. Débora, qual que é o conteúdo específico da FAMERP para eu passar na FAMERP? Só na mentoria você vai ter que entrar para receber. Você não só vai entrar para receber o conteúdo, mas critério de correção, como apresentar conteúdo. Então, esses conteúdos específicos eu só entrego para os meus alunos, ok? Mas o conteúdo da banca da VUNESP é muito comum eu colocar aqui para vocês, beleza? Santa Casa é uma prova nível 2, tá? Como nós temos outras aí, FAMERP, Unesp. Prova nível 2, ela tem essa característica de
colocar conteúdos interdisciplinares, até mesmo dentro da própria matéria. Então, uma dica importante para você, gente, leia as questões com atenção. Tem muitas questões e nós estamos analisando aí os vestibulares que já aconteceram, até para auxiliar aí os alunos, né, da mentoria. Olha só, a VUNESP, ela não usa pegadinha, tá? Então, a banca VUNESP não tem a característica de fazer pegadinhas com o aluno, tá? Então, não espere, por exemplo, ele vai colocar tal coisa para eu errar. Ele vai fazer tal pegadinha. Não, não faz parte do critério da VUNESP de seleção. Não faz. Dentro da cartilha de formuladores das questões, vem todos os padrões do que pode, do que não pode, da ordem, como montar a questão, como tem que ser feito. Tudo isso é entregue para o professor quando ele vai elaborar. E uma das coisas da cartilha é: não pode ter pegadinha. A ideia não é essa. A ideia é ver se você sabe ou você não sabe. Mas sabe aquela questão, nossa, mas por que ele colocou essa informação? Mas eu errei aqui, tinha alternativa, isso não era uma pegadinha? Não. Existe uma coisa chamada erro provável, erro esperado. Então, se espera que o aluno pense tal coisa. Então, a tendência é o aluno chegar aqui e ele pensar em fazer isso. Então, existe essa linha de raciocínio que está errada e aí bate o resultado. Por quê? É um erro esperado do candidato. Mas não é uma pegadinha, não colocou ali uma casca de banana para você escorregar. Não. Isso não é um perfil e, na verdade, não é permitido pela banca. Beleza? Então, o cuidado que você tem que ter, a dica para você ir bem nesses vestibulares desse ano, o que é? Leia as questões atentamente. Às vezes a gente começa a fazer a leitura, e acontece muito isso, o aluno começa a fazer a leitura e ele deduz. Ele deduz o enunciado. Isso é um perigo. Não, mas eu achei que ele fosse perguntar. Não, leia todo o enunciado, porque muitas vezes a pergunta é muito mais simples do que você achou que fosse e acabou perdendo uma questão porque não leu direito ou então não interpretou direito. Então, leia a pergunta, entenda muito bem a pergunta, entenda o comando e responda a partir do comando. Essa é a dica principal. Não tem nada de novo, nada de não esperado. As provas da VUNESP são previsíveis. Então, é ir com tranquilidade, beleza? Mas a dica principal é: leia o enunciado, não deduza. Muitos alunos deduzem e, infelizmente, nessa dedução é que perde ali a questão, tá? Então, cuidado com isso.